Hendrick. A construção que é feita por profissionais é geralmente muito fácil de distinguir da obra de alvenaria criada pelas mãos de um amador, principalmente quando se trata de casos em que tijolos foram usados na construção brick. É um dispositivo compacto e muito leve, graças ao qual qualquer iniciante no ramo da construção pode atingir o nível de um profissional. Graças à simplicidade de utilização, o instrumento permite construir obras civis que satisfaçam os padrões profissionais. O brick é basicamente um molde no qual é colocada a argamassa para assentamento de tijolos. O fabricante oferece 3 tamanhos para paredes de 102,5 e 40 e 215 mm de largura. Estas opções de tamanho são universais e amplamente utilizadas em locais de construção por todo o mundo. O brick permite que você coloque a argamassa em uma camada uniforme e lisa enquanto economiza material. Caso coloque muita argamassa, basta simplesmente remover o excesso das bordas do molde e usá-lo depois. Ou seja, não há desperdícios. O fabricante também oferece um modelo para o enchimento preciso e rápido das juntas verticais, que também estão disponíveis em vários tamanhos. Para trabalhar com quaisquer tijolos e blocos, o conjunto brick pode ser comprado por preços a partir de $46. Core um brick usando o material que está sendo mostrado agora no vídeo. Não dá para levantar um edifício ou até mesmo construir algo menor. Isso porque estamos falando agora sobre fatiadas de tijolos. No entanto, este método é considerado revolucionário e está ganhando cada vez mais popularidade em todo o mundo. Tradicionalmente, o tijolo é colocado na superfície da fachada do edifício com a ajuda de uma argamassa especial. E isso é um processo muito demorado e que gera muita sujeira. O sistema de fachada de tijolos cerâmicos Curiel permite um revestimento 3 vezes mais rápido. O processo em si é bem simples. Primeiramente, suportes de aço inoxidável especiais são fixados à parede com parafusos. Cada tijolo de fachada tem uma série de encaixes em um dos lados que permitem fixá-los à superfície da chapa metálica. Em seguida, basta preencher as juntas com argamassa e repare como o revestimento final fica alinhado e liso. E isso tudo sem que o construtor use ferramentas para o alinhamento. Graças à estrutura metálica, as fileiras de tijolos são empilhadas de forma perfeitamente uniforme. A largura de todas as juntas horizontais é idêntica entre si, enquanto que a largura das juntas verticais pode variar de acordo com a ideia do design. Porta de concreto, embora hoje em dia a maioria das pessoas prefira portas feitas de madeira ou metal. Em alguns lugares do mundo, eles criam portas exclusivas de concreto feitas à mão. No processo de criação de algo feito de concreto, é utilizada uma quantidade mínima de moldes de ferramentas. Por exemplo, para delimitar as bordas laterais da futura porta, basta colocar 2 vigas metálicas no chão, paralelas uma à outra. Enquanto que para compactar o material e remover o excesso de cimento, outra barra de metal é utilizada e, finalmente, a superfície da porta é nivelada com uma espátula de reboco. Assim que a superfície da porta estiver pronta, começa a criação de orifícios horizontais, que ficará parecido com uma grelha. Para medir a largura e posição das brechas, o especialista em alvenaria utiliza as mesmas vigas metálicas e espátulas usadas anteriormente. Quando a porta estiver pronta, é hora de remover as tiras extras de concreto. Para este efeito, a superfície de cimento ainda molhada é cortada exatamente de acordo com as marcações.
As partes marcadas então são cortadas com uma faca e depois simplesmente removidas. Quando esta fase do trabalho estiver concluída, resta apenas nivelar os furos usando novamente a espátula. Desta forma, qualquer pessoa que tenha um kit básico de ferramentas de construção, bem como uma reserva de paciência e precisão, pode construir essa porta. Decoração de parede. Os fabricantes modernos de materiais de construção oferecem uma ampla variedade de argamassas, soluções, tintas e vernizes. A sua composição é escolhida de uma forma única que garante um acabamento original e exclusivo. Neste caso, por exemplo, vários tipos de revestimentos são combinados para criar uma superfície que imita blocos de alvenaria. Além disso, esse revestimento não é comum, pois possui uma textura elegante e diferenciada. Todos os produtos apresentados no vídeo são produzidos pela empresa Servier Maximo. De início, a parede é coberta com a base acrílica Rolo Brown, que torna a superfície mais áspera, melhorando a fixação de camadas de acabamento seguintes. A próxima camada a ser colocada é a Maxi de cor travertino, que é basicamente um gesso de construção. Geralmente esse material é aplicado para aumentar as propriedades de proteção da superfície. Neste caso específico, o gesso faz parte da parte decorativa. O material tem uma consistência espessa e é aplicado à parede em uma camada uniforme e densa. Speaker 1. Antes de secar, o mestre de obras usa uma esponja para criar um relevo adicional. O especialista então desenha ranhuras na parede que deixarão a superfície com uma aparência de parede de tijolos. Depois, uma camada de primer acrílico é colocada na parte superior e, finalmente, a parede é revestida com a tinta decorativa translúcida Maxi de cor reveladora. O resultado é uma parede linda e original. Chão de concreto, um dos materiais mais flexíveis para se criar literalmente qualquer coisa, e o concreto. O vídeo mostra como ele pode ser usado para criar pavimentos interessantes e diferenciados. Na primeira fase, o molde é preenchido com uma solução líquida, em seguida, é compactado para que o material seja espalhado uniformemente e repare nos 3 espaços no meio que ainda não foram cobertos. Isso é porque essa parte do chão terá textura e cor diferentes. Pelo fato da superfície ser muito grande, é necessário o uso de ferramentas um pouco mais complexas e sofisticadas em comparação com as usadas anteriormente para criar a porta de concreto. Neste caso, planeja-se obter uma superfície muito escura, portanto, o concreto é coberto com um corante cinza escuro e este procedimento é realizado várias vezes antes de começar o processo de estampagem. A superfície é coberta com um pó complementar para tornar a cor mais volumosa e saturada. A estampagem em si é necessária para garantir que o pavimento imite a alvenaria com azulejos. Quando a parte principal do chão está pronta, o mesmo é feito com os furos que restaram. A única diferença é que o corante aplicado não é cinza escuro, mas sim verde e laranja. A fase final da criação do piso é o revestimento da superfície com selante acrílico para proteção. Em casa, Brinca Ouro. A empresa de construção francesa da qual iremos falar agora revolucionou o setor da construção moderna de edificações de madeira. Os especialistas da Brinca Ouro desenvolveram uma metodologia de construção que utiliza apenas um componente para construir paredes, ou seja, tijolo de madeira. O sistema basicamente se assemelha aos blocos de construção do brinquedo Lego. De início, uma moldura é construída a partir de vigas de madeira. Em seguida, quando chega o momento de erguer uma parede,
Os blocos são empilhados uns sobre os outros. Eles são firmemente conectados